Algumas escolhas parecem simples, quase banais. Você vê 4 cores diante de si: púrpura, azul, vermelho, amarelo, e é convidado a escolher uma. Parece um jogo, uma brincadeira inocente. Mas e se eu te dissesse que, por trás dessa escolha, pode estar escondida uma verdade profunda sobre quem você é? Uma verdade que talvez nem você tenha colocado em palavras ainda. Carl Gustav Jung, um dos maiores pensadores da psicologia profunda, dizia que a alma fala por símbolos. E os símbolos, ao contrário das palavras, não passam pelo crivo da lógica ou da razão. Eles nos atravessam, nos comovem, despertam sensações que não sabemos explicar. Os símbolos são como espelhos, e os espelhos não mentem. Entre esses símbolos silenciosos, os cores ocupam um lugar privilegiado. Elas não são apenas estímulos visuais. Elas tocam emoções, ativam memórias, revelam desejos ocultos e estados da alma que, muitas vezes, nos escapam na correria do dia a dia. Por isso, quando você escolhe uma cor de forma espontânea, sem pensar demais, você não está apenas escolhendo um tom bonito, está deixando que algo lá de dentro fale por você. Mas antes de continuar, respire fundo. Esqueça por um momento o que você acha que sabe sobre si mesmo. Deixe de lado os rótulos que a vida te deu. Profissional, mãe, pai, esposa, marido, filho, cuidador, guerreiro. Deixe tudo isso repousar. O convite aqui é outro. É mais íntimo, mais sutil e mais verdadeiro. O convite é para que você ouça aquilo que em você ainda pulsa, ainda sente, ainda deseja, apesar de tudo. O que em você ainda é vivo. Porque, no fundo, é isso que as cores revelam. A energia que vibra em sua alma neste exato momento da vida. E talvez você esteja numa fase de transição. Talvez os filhos tenham saído de casa e o silêncio agora ecoe de outra forma. Talvez você esteja questionando a carreira, a rotina, os afetos. Talvez esteja enfrentando perdas, mudanças, ou simplesmente aquele vazio sem nome que aparece quando tudo parece estar bem. Mas falta algo. Algo que nem você sabe direito o que é. É aí que entra o teste. Você verá 4 cores. Não analise, não racionalize, apenas sinta. Qual delas te chama? Qual te atrai sem motivo lógico? Qual parece conversar com você sem dizer uma palavra? Essa escolha é um reflexo do seu inconsciente. Ela fala das suas necessidades emocionais, das suas forças ocultas, dos seus desafios atuais. Ela fala da sua essência. E talvez até daquilo que você está pronto para despertar em si. Talvez você escolha o púrpura, cor do mistério, da espiritualidade e da criatividade profunda. Se for esse o caso, pode ser que você esteja numa jornada mais interior, buscando significados que escapam ao senso comum, com sede de algo que transcenda o imediato. Ou talvez escolha o azul, símbolo da paz, da verdade e da estabilidade emocional. A cor daqueles que oferecem porto seguro aos outros, mas que às vezes esquecem de oferecer esse cuidado a si mesmos. Ou então, o seu coração pode bater mais forte pelo vermelho, a cor da paixão, da ação, da intensidade, aquela chama viva que pulsa em quem não se contenta com a superfície e quer viver tudo com verdade e presença. E há ainda o amarelo, cor da luz, da alegria, da esperança. O tom de quem acredita que a vida sempre pode ser reinventada, mesmo depois das tempestades mais longas. Nenhuma escolha está certa ou errada. Nenhuma é melhor que a outra. Cada cor carrega um tipo de sabedoria. Cada uma revela uma parte importante de você. Por isso, este vídeo é mais do que um teste. É um espelho simbólico. É uma jornada por dentro das cores e por dentro de si. E aqui vai um detalhe importante. O que você vai ouvir a seguir não é para te encaixotar em um tipo fixo de personalidade. Não é um horóscopo emocional. Pelo contrário, o que você vai encontrar são portas. Portas para dentro de si, para reconhecer padrões, talentos adormecidos, emoções não escutadas. Portas para se lembrar de quem você é em essência. E às vezes, tudo o que a gente precisa para despertar é uma imagem, uma frase, um símbolo ou uma cor. Você está pronto para esse mergulho? Então respire fundo mais uma vez. Olhe com calma para as cores. Confie no seu instinto. E escolha. A que tocar seu coração primeiro é a sua cor. A que fizer seu olhar parar por um segundo a mais é ela. Ela te guiará agora. Vamos juntos descobrir o que essa escolha diz sobre você. Se você escolheu o púrpura, sua alma está buscando mais do que respostas prontas.
Está buscando sentido. O púrpura não é uma cor que grita. Ele sussurra. Atrai de forma sutil, silenciosa, quase como um chamado. Durante séculos, esse tom foi associado à realeza, à nobreza espiritual, aquilo que está além do alcance comum. Mas sua verdadeira força não está no status que representa. Está no que desperta dentro de quem o escolhe. O desejo de transcendência, a sede de profundidade, a necessidade de tocar algo que não se vê, mas que se sente. Você é alguém que não se contenta com a superfície, que observa o mundo com olhos atentos, buscando sinais, conexões, significados ocultos. Talvez desde muito jovem tenha sentido que o mundo à sua volta era um pouco estreito demais para conter tudo o que você sente, pensa, percebe. Talvez tenha tido dificuldade de se encaixar em certos ambientes porque sua sensibilidade é aguda, sua percepção é ampla e sua alma tem fome de verdade. Mas essa profundidade nem sempre foi compreendida. Muitas vezes ela foi chamada de exagero, complicação, drama. E isso pode ter feito com que você aprendesse a esconder partes de si, a silenciar sua intuição, a se adaptar. Mas mesmo que tenha feito isso por fora, por dentro você nunca deixou de buscar. O púrpura fala justamente disso, de uma busca silenciosa mais constante, uma jornada interior que poucos veem, mas que para você nunca parou. Quem escolhe o púrpura geralmente vive bem com o silêncio, mas não qualquer silêncio. O silêncio fértil, aquele que permite que as ideias brotem, que a intuição fale, que a alma se revele. Você não tem medo da introspecção, pelo contrário, você a valoriza, porque sabe que é nesse espaço íntimo que mora sua verdadeira força, e sim, você é criativo. Mas sua criatividade não é apenas uma habilidade técnica, ela é um jeito de transformar sentimentos em forma, de dar expressão ao invisível. Pode ser através da escrita, da arte, da forma como pensa, organiza, fala ou sonha. Você tem uma visão original, às vezes até visionária, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o que poderia ser diferente. Nem sempre é fácil encontrar quem compreenda essa visão logo de cara, mas quem a entende se encanta, porque há algo de magnético em você. Uma presença que inspira, que provoca reflexão, que instiga. Você é uma alma antiga, não no sentido cronológico, mas na profundidade com que sente e percebe. As dores do mundo te tocam. As perguntas sem resposta te desafiam. E você tem um talento natural para consolar, acolher e escutar sem pressa. Sua empatia é intuitiva. Você sente o que os outros sentem, mesmo quando eles mesmos não conseguem dizer, e isso é dom. Mas também pode ser peso. Sentir tanto, perceber tanto, carregar tanto, cansa. Pode te fazer buscar isolamento. Pode te fazer duvidar de si. Pode gerar aquela sensação de não pertencimento, como se o mundo funcionasse em uma frequência e você em outra. Como se faltasse tradução entre sua alma e a realidade à sua volta. Mas essa sensação não significa fraqueza. Significa singularidade. Você não veio ao mundo para seguir o fluxo. Veio para questioná-lo, para trazer outras perspectivas, para lembrar aos outros e a si mesmo que a vida não é só produtividade, performance, lógica. A vida também é sonho, é alma, é imaginação. Você sente isso. Você vive isso. E mesmo quando tenta se adaptar ao ritmo externo, há algo em você que continua olhando para o céu à noite, buscando constelações no caos. Seu desafio talvez seja aceitar que não precisa ser entendido por todos. Sua profundidade não é para qualquer um. Mas isso não a diminui. Muito pelo contrário. Você veio para tocar os poucos que conseguem te ver de verdade. E esses, quando chegam, se tornam vínculos para a vida inteira. Na vida amorosa, você ama com intensidade. Você mergulha. Você se entrega e espera do outro o mesmo. Por isso, muitas vezes, se frustra, porque o mundo está acostumado com relações rasas, mas você não nasceu para amar pela metade. E mesmo quando machucado, continua acreditando no amor como caminho de transformação. Há em você um chamado silencioso, um desejo de viver com mais autenticidade, de dar voz à sua alma, de criar, de inspirar, de ser ponte entre o visível e o invisível. E o púrpura é o símbolo disso tudo. Ele te escolheu tanto quanto você o escolheu. Ele revela não apenas quem você é, mas quem está pronto para se tornar. Por isso, se essa cor te tocou, escute esse chamado. Talvez seja a hora de se reconectar com a sua essência mais profunda,
de retomar aquilo que foi deixado para depois, de honrar sua intuição, de permitir que sua sensibilidade seja luz e não fardo. Você é um buscador, um tradutor de silêncios, um criador de mundos invisíveis. Sua presença desperta algo nas pessoas, mesmo que elas não saibam explicar o quê. E é exatamente isso que faz de você alguém raro. O púrpura não grita, ele revela. E o que ele revela em você é força, beleza e alma. Se você escolheu o azul, há dentro de você um anseio profundo por paz. Mas não qualquer paz. Uma paz que nasce do entendimento da presença da verdade emocional. O azul é o tom dos céus abertos, dos oceanos calmos, do silêncio depois da tempestade. E quem é atraído por ele carrega essa mesma vibração. Uma alma que busca equilíbrio em um mundo cada vez mais barulhento, apressado e superficial. Você é, sem dúvida, um refúgio. Um daqueles raros lugares onde as pessoas sentem que podem ser quem são, sem medo, sem julgamento. Sua presença acolhe, seu olhar escuta, sua forma de estar inspira confiança. Não à toa, muitos te procuram quando estão em crise, quando o mundo desaba, quando não sabem para onde correr. Você é âncora, é aquele que sustenta, que traz lucidez no caos. Mas o que poucos percebem é que para sustentar os outros, você precisou, e ainda precisa, aprender a sustentar a si mesmo. E isso às vezes dói, porque a mesma calma que você transmite para o mundo, muitas vezes, precisa ser reconstruída por dentro todos os dias. O azul que você escolheu não fala apenas da serenidade que oferece aos outros. Fala da serenidade que você também precisa e busca incansavelmente. Você é movido por valores sólidos, a verdade, a integridade e o respeito. Você prefere um silêncio verdadeiro a uma fala falsa. Prefere uma ausência honesta a uma presença forçada. Isso te torna alguém confiável, coerente, digno. Sua palavra tem peso. Seu sim é sim, seu não é não. E mesmo que nem todos valorizem isso de imediato, os que reconhecem essa retidão sabem que ao seu lado existe segurança emocional. Em um mundo onde tantas máscaras são usadas, onde tantos encenam personagens para agradar, sua autenticidade é quase uma raridade. Você não consegue fingir. E mesmo quando tenta se adaptar, há algo em você que se cansa, que sufoca, que adoece. Porque você precisa de verdade ao seu redor, ou prefere estar só. Fingir te esgota. Relacionamentos falsos te drenam. E talvez esse seja um dos seus maiores desafios. Aprender a proteger sua energia sem se fechar demais. Estar com os outros sem se perder de si. Sua inteligência emocional é algo que se desenvolveu com o tempo. E talvez à custa de muita dor. Você aprendeu a observar antes de reagir, a pensar antes de falar, a sentir antes de julgar. Isso te torna um excelente mediador. Alguém que vê nuances onde os outros só enxergam extremos. Você tem a rara capacidade de acalmar o ambiente apenas com sua postura, sua escuta, sua presença. Mas cuidado, essa tendência a evitar conflitos pode fazer com que, muitas vezes, você silencie suas próprias necessidades, que engula emoções para manter a harmonia, que ceda mais do que gostaria para não gerar atrito. E mesmo que sua intenção seja nobre, preservar a paz, é importante lembrar que você também importa. Sua voz importa. Suas dores, seus limites, seus desejos merecem espaço. O verdadeiro equilíbrio não vem da negação do que sentimos, mas da coragem de integrar tudo isso com honestidade. Às vezes, dizer o que incomoda é o ato mais amoroso que você pode oferecer, a si e ao outro. Dentro de você existe um universo vasto, um mundo interno cheio de pensamentos, reflexões, memórias, afetos, e muitas vezes os outros não fazem ideia do quanto você sente. Sua aparência calma pode esconder dores profundas, dúvidas antigas, esperanças silenciosas. Isso não é fraqueza, é profundidade. E quando você se abre, quando escolhe confiar, entrega o que há de mais belo em você, sua lealdade. Você é do tipo que, uma vez conectado, cuida, permanece, sustenta, ama com maturidade e constrói relações que não se baseiam em intensidade passageira, mas em constância, presença e verdade. Talvez por isso, para você, os vínculos sejam sagrados. Você não se entrega com facilidade, mas quando entrega é por inteiro e espera o mesmo. A traição, a mentira, a omissão, tudo isso te fere de maneira profunda. Porque para você,
O laço não é só convivência, é construção, é troca, é compromisso. O azul que você escolheu revela esse anseio por autenticidade, por relações mais reais, mais conscientes, mais nutritivas. E revela também a maturidade emocional que você vem cultivando ao longo da vida. Você já viveu o suficiente para saber que não é no grito que se vence uma discussão, nem na imposição que se conquista o respeito. Você acredita na escuta, na empatia, na clareza. Talvez o seu aprendizado agora seja outro, o de se permitir ser cuidado, de soltar um pouco o controle, de confiar que você não precisa sempre estar forte, sempre ter as palavras certas, sempre ser o apoio dos outros. Às vezes você também pode cair, pode se calar, pode ser abraçado. Você é um pacificador, um construtor de pontes, uma lembrança viva de que a suavidade não é fraqueza, é coragem, que a calma não é passividade, é sabedoria, que a verdade não precisa ser barulhenta, basta ser sentida, e o azul é isso. É a presença que consola, é o gesto que cura, é a palavra que acolhe. Se essa cor falou com você é porque ela te reconheceu. Ela viu em você esse poder silencioso que tantos subestimam, mas que transforma tudo por onde passa. Se o vermelho foi a cor que capturou seu olhar, então o que pulsa em você é vida. Não uma vida qualquer, mas aquela que arde, que se recusa a passar despercebida, que exige intensidade em cada gesto, em cada escolha, em cada emoção. O vermelho é o símbolo do sangue, do coração do fogo. É a cor de quem veio ao mundo para viver com coragem, presença e paixão. Você provavelmente já percebeu que não consegue levar nada pela metade. Ou é inteiro, ou não é. Ou sente com profundidade, ou perde o interesse. Ou mergulha, ou prefere nem molhar os pés. E isso faz de você uma alma vibrante, autêntica, visceral. Uma daquelas pessoas raras que colocam o coração em tudo o que fazem. Talvez te tenham chamado de intenso ou exagerado. Talvez já tenham tentado te convencer a pegar mais leve, a não sentir tanto. Mas a verdade é que esse fogo interno não é defeito, é dom. É a sua assinatura no mundo. Você nasceu com uma energia que não se acomoda. Uma força vital que, quando canalizada com consciência, pode mover montanhas e inspirar os outros a fazerem o mesmo. Você é movimento, ação, iniciativa. Onde muitos paralisam diante do medo, você avança. Onde a maioria hesita, você arrisca. Essa ousadia não é fruto de imprudência, mas de uma profunda convicção de que a vida não pode ser adiada, de que os dias são preciosos demais para serem vividos com covardia. E por trás dessa postura ativa, há também uma sensibilidade intensa. Você sente tudo com força. A alegria, o amor, a dor, a frustração. E por isso mesmo, sua jornada emocional pode ter sido marcada por altos e baixos. Talvez você já tenha vivido relações avassaladoras, já tenha amado demais, sofrido demais, mas também já tenha experimentado momentos de plenitude que poucas pessoas são capazes de viver. Amar para você não é um jogo, é entrega, é presença total. Você não economiza afeto e espera, ou melhor dizendo, precisa, de reciprocidade. Relações mornas te cansam, superficialidades te entediam. Você quer verdade, intensidade, conexão real. E por isso mesmo é alguém que deixa marcas. Quem passa pela sua vida dificilmente te esquece. Mas o vermelho também traz desafios. O impulso pode às vezes te levar a agir antes de refletir. A intensidade pode transbordar em reações explosivas, decisões precipitadas ou mágoas que queimam mais do que deveriam. E é aí que mora um dos seus grandes aprendizados. O de aprender a domar o fogo sem apagá-lo. De transformar o impulso em clareza, a raiva em direção, o desejo em construção, porque sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada em batalhas pequenas, em brigas vazias ou em desgastes desnecessários. Quando você encontra uma causa verdadeira, uma missão que te move, sua força se torna quase imparável. Você lidera, inspira, levanta os caídos e empurra quem estava parado. Sua presença mobiliza, sua voz tem impacto. Seu exemplo, mesmo que você não perceba, encoraja os outros a saírem da zona de conforto. E é preciso dizer, há um coração sensível por trás dessa força toda. Um coração que muitas vezes prefere se mostrar firme para não demonstrar vulnerabilidade, que esconde suas feridas com sorrisos fortes ou frases rápidas, mas que no fundo também precisa de colo, de escuta, de cuidado.
Você costuma carregar o mundo nas costas, mas às vezes se esquece de descansar, de chorar, de admitir que sim, até os mais fortes também se cansam. Essa alma apaixonada que vive em você tem sede de sentido. Você quer sentir que está vivo de verdade. Quer experimentar, descobrir, conquistar, amar, crescer. E por isso mesmo, pode sentir uma inquietação constante. Uma sensação de que sempre há algo mais a ser vivido, algo mais a ser feito. Isso é bonito. Mas também pode ser cansativo, se você não aprender a honrar os seus limites. O fogo é belo, mas precisa de cuidado. Não se trata de apagá-lo, mas de aprender a usá-lo com sabedoria, a escolher onde colocá-lo, a direcionar sua energia para aquilo que realmente importa. Porque quando você canaliza essa força com propósito, o que nasce não é apenas movimento, é transformação. Se o vermelho te escolheu, é porque você é faísca, é impulso, é renascimento. Você é daquelas pessoas que, mesmo depois de cair, levantam mais fortes, que transformam dor em combustível, que não desistem fácil, e que no fundo têm um brilho nos olhos que só quem já enfrentou a escuridão e sobreviveu consegue carregar. Você é intensidade, e isso assusta quem vive no morno, mas também inspira quem está adormecido. Abrace sua natureza, honre sua coragem, aprenda a respirar antes de agir, e depois siga em frente com a mesma paixão de sempre, porque é com essa energia que você faz a vida acontecer. O vermelho não te define por completo, mas revela o que pulsa com força dentro de você: vida, coragem, desejo e transformação. Se o amarelo foi a cor que capturou sua atenção, então há dentro de você uma luz que insiste em brilhar, mesmo nos dias mais escuros. O amarelo é o símbolo do sol, da esperança, da curiosidade viva e da alegria que resiste, não por ingenuidade, mas por escolha consciente. É a cor de quem aprendeu que, apesar das quedas, ainda vale a pena levantar. De quem sabe que a vida pode ser dura, mas que também pode ser bela, criativa e cheia de possibilidades. Você é uma dessas pessoas raras que não perderam o brilho no olhar. Mesmo que a vida tenha te ferido, mesmo que tenha colecionado decepções, há algo em você que continua acreditando. Acreditando que sempre há um caminho, que sempre é possível recomeçar, que sempre existe uma fresta de luz por onde pode entrar a renovação. Isso não é otimismo ingênuo, é força, é sabedoria construída com dor, mas transformada em esperança. Sua mente é inquieta, está sempre buscando, imaginando, conectando ideias, experimentando novas possibilidades. Você provavelmente tem facilidade em aprender, em criar, em adaptar-se. Mas junto com essa criatividade, vem também o desafio de lidar com o excesso, de ideias, de estímulos, de expectativas. Às vezes você quer fazer tudo ao mesmo tempo, e isso pode gerar cansaço, frustração ou aquela sensação de que está sempre correndo atrás de algo que nunca chega. O amarelo é a cor do movimento mental. Por isso, quem o escolhe costuma ter uma mente ativa, veloz, que precisa de espaço para expandir. Você talvez se sinta sufocado em rotinas muito rígidas, em ambientes muito controlados, em relações que limitam sua expressão. A liberdade é essencial para o seu bem-estar. Liberdade de pensar, de criar, de ser quem você é, com leveza e espontaneidade. Sua presença tem algo de solar. Você ilumina os ambientes por onde passa, às vezes sem perceber. Tem uma facilidade natural em animar os outros, em trazer uma palavra de incentivo, uma visão mais leve, uma solução inesperada. E essa luz que você espalha é um presente, mas também pode ser um fardo, se você começar a achar que precisa estar sempre bem, sempre alegre, sempre inspirador. Permita-se falhar, permita-se cansar, permita-se parar, porque até o sol se põe, até a luz mais forte precisa de momentos de recolhimento. E você também. Seu brilho não está em estar sempre radiante, mas em ser verdadeiro, em respeitar seus ciclos, em saber a hora de acender e a hora de descansar. Você é alguém que acredita no poder do crescimento. Para você, a vida é um processo contínuo de aprendizado. Você não se acomoda com respostas fáceis. Quer explorar, entender, viver novas experiências. E isso te faz alguém em constante evolução. Mas também pode trazer um certo incômodo com a estagnação, seja emocional, profissional ou relacional. Se algo deixa de crescer, perde o sentido para você. E é aí que mora um dos seus desafios:
Aprender que nem tudo precisa mudar o tempo todo para ter valor. Que a beleza também pode estar na constância, na paciência, na simplicidade. Às vezes, ficar é tão importante quanto ir. Às vezes, aprofundar é mais transformador do que buscar o novo. O equilíbrio entre movimento e presença é algo que você pode aprender. E quando aprende, encontra uma paz que não depende de estímulos externos. Nas relações, você é afetuoso, divertido, leve, mas também exigente. Quer conexão real, troca verdadeira, parceria de alma. E às vezes se decepciona quando sente que o outro não tem o mesmo brilho nos olhos, a mesma vontade de crescer, o mesmo entusiasmo pela vida. Mas lembre-se, cada um tem seu tempo. E o seu brilho pode sim inspirar, mas não pode forçar. Você inspira pelo exemplo, não pela cobrança. O amarelo também fala de alegria, mas não aquela alegria vazia, de sorrisos forçados. A sua alegria é coragem. É a decisão diária de enxergar beleza mesmo no caos, de rir mesmo com medo, de seguir em frente, mesmo sem certezas. Isso é força emocional. E muitos ao seu redor se nutrem dessa força sem nem sempre perceber. Mas e você? Quem cuida da sua luz? Quem escuta seus medos, suas dúvidas, sua tristeza? Quem te dá colo quando você decide ser vulnerável? Esse talvez seja um dos seus maiores convites agora. Permitir-se ser cuidado. Permitir-se ser frágil. Permitir-se receber, sem a obrigação de animar, de guiar, de resolver. Sua luz não está apenas no que você faz pelos outros, mas também no que você permite que façam por você. Se o amarelo te escolheu, é porque ele reconhece em você esse poder de transformar, de aquecer, de mostrar que mesmo depois de longos invernos, a luz sempre volta. Você é a lembrança viva de que ainda vale a pena acreditar, de que ainda há espaço para o novo, para o riso, para a beleza. Sua energia é vital, sua curiosidade é motor, sua alegria é farol. Mas o seu valor não está em brilhar o tempo todo, está em ser inteiro. Com luz e sombra, com força e pausa, com entusiasmo e silêncio. Você é o amanhecer. E isso basta. Agora que você percorreu as cores, talvez tenha se sentido profundamente tocado por uma delas. Talvez tenha se reconhecido em palavras que nunca tinha dito em voz alta. Ou, quem sabe, se surpreendido ao enxergar aspectos de si mesmo que estavam adormecidos, esperando apenas um espelho para se revelarem. Seja como for, o mais importante é entender que essa escolha de cor, tão simples à primeira vista, não foi aleatória. Ela veio do seu inconsciente, de uma parte sua que não mente, que apenas sente. Carl Jung dizia que os símbolos são a linguagem da alma, que as cores são um dos símbolos mais antigos e universais que existem. Elas não precisam ser traduzidas. Elas atravessam a lógica e tocam diretamente as emoções, os desejos, as memórias. Por isso, quando você escolhe uma cor, você está, na verdade, revelando um estado interno, uma vibração da sua psique, uma necessidade da sua alma naquele momento da vida. E não, isso não te encaixota. Pelo contrário, o que você acabou de vivenciar é uma forma de autoconhecimento simbólico. Aí o autoconhecimento, quando é verdadeiro, não te limita, te liberta, te dá nome ao que você sente. Traz clareza para o que antes era apenas sensação. Te ajuda a entender por que certos caminhos te atraem, por que certas relações se repetem, por que algumas escolhas se tornam inevitáveis. Talvez você tenha escolhido o púrpura e agora compreenda por que o silêncio te conforta mais do que o barulho. Por que você precisa de sentido mais do que de respostas. Por que você sente tanto, mesmo sem dizer. Talvez tenha escolhido o azul. E, de repente, ficou claro por que todos te procuram quando estão em crise, mas poucos percebem quando você é quem precisa de colo. Talvez o vermelho tenha te mostrado o quanto sua intensidade é força, e não falha, e o quanto sua coragem é também uma forma de amar. Ou talvez tenha sido o amarelo, e agora você reconhece em si essa luz que sempre tentou oferecer ao mundo, mas que também merece ser acolhida com ternura. Independentemente da cor, o que importa é o que ela ativou em você, o que ela revelou. Porque isso que você sentiu é verdade, é seu, e agora que você viu, não pode mais desver. Mas o que fazer com isso? O primeiro passo é acolher. Acolher essa parte sua que se revelou. Não importa se ela é sensível, intensa, serena ou inquieta. Ela faz parte de quem você é. E só quando nos permitimos ser inteiros, com luz e sombra, com força e fragilidade,
é que conseguimos viver com autenticidade. O segundo passo é integrar. Ou seja, trazer esse insight para a vida real, para o cotidiano, para suas escolhas diárias. Que tipo de ambiente você está criando ao seu redor? Suas relações respeitam a sua essência? O seu trabalho tem espaço para quem você é de verdade? Suas conversas têm profundidade ou estão apenas na superfície? Você está ouvindo sua intuição ou tentando se encaixar no que esperam de você? Perguntas como essas não servem para te deixar desconfortável, mas para te despertar, porque agora você tem mais consciência. E com consciência vem liberdade. Liberdade de dizer não ao que sufoca, de se afastar do que te apaga, de se aproximar do que te fortalece, de escolher com mais verdade. Você pode, por exemplo, usar a cor que escolheu como um lembrete. Pode vesti-la, usá-la em objetos, em sua casa, em seu ambiente de trabalho. Não por superstição, mas como um símbolo, um espelho que te devolve para si mesmo. Um gesto silencioso que diz: eu me vejo, eu me respeito, eu me acolho. E, mais importante, compartilhe o que sentiu. Não guarde só para você. Fale sobre o que essa experiência te despertou, porque ao compartilhar você ajuda outros a se verem também. E assim, criamos pontes, criamos encontros verdadeiros, criamos espaço para que mais pessoas saiam do automático e comecem a viver com mais presença. Essa jornada não termina aqui. O que você descobriu hoje pode ser o início de um processo mais profundo. Pode ser o convite para mergulhar em terapias, leituras, conversas, mudanças. Ou pode ser apenas uma semente que ficará em silêncio por um tempo até florescer. E tudo bem. Cada um tem seu ritmo. O importante é que agora você sabe. Há algo dentro de você que quer ser ouvido, que quer espaço, que quer viver. E por fim, lembre-se. A cor que você escolheu fala de você. Mas o que você faz com essa cor é o que define o seu caminho. Você pode usá-la como escudo ou como ponte, como disfarce ou como expressão, como prisão ou como liberdade. A escolha é sua, mas agora você escolhe com mais consciência, com mais verdade, com mais alma, porque a partir do momento em que você se reconhece, mesmo que apenas por uma cor, você já não está mais no escuro. Agora você tem luz, e essa luz é sua. Cuide bem dela e deixe que ela brilhe, do seu jeito, no seu tempo, com a sua verdade.